Olá! Mesmo tendo Paulo começado a pregar sobre Jesus, os cristãos ainda tinham medo dele. Somente um homem no início do seu ministério ficou ao seu lado, Barnabé. E ele os convenceu de que Paulo realmente tinha se convertido. Mas alguns judeus quiseram matar Paulo por causa da sua conversão. E por isso a igreja, recém-criada, enviou Paulo para a sua cidade natal, a cidade de Tarso. Caminhando pelas páginas da Bíblia, encontramos as palavras de Paulo em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 15 e 16, assim: Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Depois que se converteu, Paulo se tornou um dos grandes teólogos do cristianismo, se não o maior. Ele escreveu 14 cartas que entraram no Novo Testamento, de Romanos a Filemão, incluindo, como eu creio, o livro de Hebreus. Algumas dessas cartas foram enviadas a localidades específicas ou serviam como cartas circulares dirigidas às diversas congregações. Seus ensinamentos explicaram sobre salvação em Jesus e como deve ser a vida cristã. Paulo foi usado por Deus para encorajar e ensinar todos os que leem a Bíblia. Durante algum tempo, Paulo ficou em Tarso, mas tarde ele e Barnabé decidiram ir para Antioquia, onde durante um ano os dois fizeram um ótimo trabalho. Encontramos isso no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 25 e 26. Depois o Espírito Santo escolheu Paulo e Barnabé para uma viagem missionária. Em sua primeira viagem, Paulo e Barnabé foram para Chipre e depois eles foram para Perge e seguiram para outra Antioquia, a da Pisídia. Os judeus expulsaram Paulo e Barnabé de Antioquia e eles foram para Icônio. Depois eles foram para Derbe, onde o povo pensou que eles eram deuses e tentou lhes oferecer sacrifícios. Quando pregaram a adoração a Deus, o povo mudou de ideias e apedrejou Paulo. Mas ele sobreviveu. Paulo e Barnabé foram para Derbe, depois voltaram para Antioquia, passando por algumas cidades que já tinham visitado. Quando estava preparando a segunda viagem, Paulo se desentendeu com Barnabé. Por isso eles foram por caminhos separados e Paulo viajou com Silas e Timóteo. Em Troade, na cidade de Troade, Paulo recebeu uma visão para ir para a região da Macedônia. Encontramos isso no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 9 e 10. E lá eles foram presos e depois libertos miraculosamente por um anjo, convertendo o carcereiro. De seguida foram para Tessalônica, depois para Bereia, onde as pessoas analisaram tudo o que Paulo disse e eles creram. Mais tarde, Paulo seguiu para Atenas, onde pregou contra a idolatria da cidade. De Atenas ele foi para Corinto, onde ficou algum tempo com Príscila e Áquila. Paulo foi preso pelos judeus, mas o governador libertou Paulo. Passando pela Cesareia, Paulo voltou para a Antioquia. Paulo decidiu ir para Éfeso, onde ficou durante 2 anos ensinando. Muitas pessoas se converteram e abandonaram a feitiçaria. Ele também viajou pela região pregando e fortalecendo os crentes. Depois ele decidiu ir para Jerusalém. A caminho de Jerusalém, Paulo foi avisado do perigo que o esperava. Os cristãos de Jerusalém ficaram muito encorajados com o sucesso do seu ministério, mas os judeus se revoltaram e tentaram matá-lo. Para o proteger, Paulo ficou preso pelos romanos durante 2 anos. Quando voltou a ser julgado, ele apelou para César, para não cair nas mãos dos judeus. Bem, Paulo destaca-se como sendo um homem que foi completamente transformado por Deus e que foi obediente ao seu chamado. Ele amava ao Senhor acima de todas as coisas e se dispôs completamente ao serviço em amor à causa do Evangelho. Por isso o apóstolo São Paulo é um modelo de fé, serviço, resiliência para todos os cristãos nos dias de hoje. Sua mensagem traz esperança a todos os que a ouvem. Bem,
Em nossa próxima caminhada, nós conheceremos o apóstolo João, o último apóstolo dos discípulos de Jesus, o que permaneceu vivo sem ter tido uma morte trágica. E depois encerraremos a nossa série Caminhando com Deus pelas páginas da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, comentando o livro do Apocalipse. Vamos juntos? Vem comigo, eu te mostro pelo caminho.